Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura, OAB Rio, e hoje nós teremos o prazer de receber o professor Agostinho Ramalho Neto, que irá fazer a exposição do livro Albert Camus, O Estrangeiro. E sejam todos muito bem-vindos, acredito que teremos aqui o ingresso de outros participantes. Eu passo a palavra agora para o Marcos, o nosso coordenador, para ele dar seguimento ao evento. Bom evento a todos nós. Muito obrigado, presidente. Na pessoa de quem saúdo a todos os participantes, a quem estiver nos assistindo pelo YouTube. Professor Agostinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não é, professor Agostinho? É professor aposentado de Filosofia do Direito na Universidade Federal do Maranhão. Ele também é professor emérito da Universidade Federal do Maranhão. Lá na Universidade Federal do Paraná, ele é membro fundador do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito, além de outras atividades já exercidas na Emerge, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e outras dezenas de atividades acadêmicas onde ele está sempre envolvido. Sem falar no sarau, né, professor Agostinho? Naqueles saraus que, de vez em quando, lá nos encontrávamos há algum tempo, não os fazemos, não é? Bem, feita essas boas-vindas, professor Agostinho, a palavra é toda sua. Boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer por este convite que me dá tanta honra, né, e, ao mesmo tempo, tanto prazer de retornar a um tema que me é muito caro, que é a temática toda envolvida em O Estrangeiro, de Albert Camus, e eu agradeço muito particularmente ao meu querido amigo Marcos Carnevale, que foi por quem me chegou este convite, não é, deste evento promovido pela Comissão de Filosofia do Direito e Literatura da OAB, Rio de Janeiro, e só o fato de haver uma comissão de filosofia do direito e literatura numa ordem de advogados já é muito significativo, muito importante e muito fecundo, sem sombra de dúvida. Então, eu agradeço muito, porque me dá um ensejo de retomar questões nesse entrecruzamento que eu gosto tanto de trabalhar entre o direito, sobretudo a filosofia do direito, a psicanálise e a literatura. Então, esse núcleo de direito e psicanálise do programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal do Paraná, que já faz um tempo não tem mais a mesma configuração que teve tempos atrás. Ali se promoveram vários encontros sobre temas diversos, sempre a partir de um texto de literatura. Um deles foi O Estrangeiro, de Albert Camus. Aliás, no segundo encontro. O primeiro foi sobre 1984, de George Orwell, o segundo sobre Camus, depois veio sobre o processo de Kafka, o Mercador de Veneza de Shakespeare, enfim, foram ao todo, sei lá, talvez 11 ou 12 anos em que todos eles, com exceção do primeiro, saiu um livro publicado com os trabalhos que foram apresentados, vinha gente de vários países, de várias regiões do Brasil. Era um evento muito importante e era justamente nesse intercruzamento, não é? Triádico, direito, sobretudo filosofia do direito, mas questões do direito também positivado, quando necessário, psicanálise e literatura. Então, vamos retomar a questão do estrangeiro. A primeira e maior dificuldade para mim, com certeza, é ligada ao tempo. Eu estou aqui de olho, aqui no relógio,
e peço que me avisem aí quando eu chegar aos 40 minutos, porque realmente eu já dei várias vezes cursos sobre o estrangeiro que demoraram assim semanas, curso assim de 40 horas, aula, não é? Sobre o estrangeiro do Camus. E conferências mais longas, de 2 horas, mas é sempre um desafio e sempre uma coisa muito importante você tentar colocar os temas mais essenciais, trazer naquilo que é de grande complexidade e engloba assim algo de uma imensa vastidão de problemas que nos concernem e que nos concernem não apenas intelectualmente, como existencialmente também, não é? Não é à toa que Camus se inseriu entre os existencialistas, não é, durante longo tempo, então é alguma coisa que nos concerne também. Quer dizer, não se lê tão impunemente o estrangeiro. Eu já li, sei lá, talvez no mínimo 20 vezes. É um livro curto, nada fácil de ler, porque cada leitura, cada nova leitura, uma pequena coisa que você ainda não tinha dado por ela aparece, e a partir dessa você vai extraindo consequências e abrindo o leque, abrindo outras possibilidades de interlocução. Eu me lembro bem de quando eu li pela primeira vez O Estrangeiro, desde a primeira frase, não é? Como ele abre o romance, desde a abertura do romance eu já senti uma espécie de impacto, que se traduz como uma sombra de angústia. Vou ler o primeiro parágrafo. Hoje minha mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Então, essa leitura já nos põe diante de uma ponta de angústia, a começar pelo próprio estilo, que eu aproveito e sublinho logo, as frases curtas. O estrangeiro é narrado em primeira pessoa e é narrado pelo réu. Então, permite, entre outras coisas, aos chamados operadores do direito, que enxerguem o processo sob o ângulo do acusado, coisa que é muito importante, não é? Para quem quer pensar essa temática. Então, começa com a frase seca dizendo: hoje minha mãe morreu, ponto. Ou talvez ontem, não sei bem, um elemento de incerteza que vai atravessar o romance inteiro. Recebi um telegrama do asilo, então já se sabe que a mãe estava no asilo, é uma das coisas que vão acusar depois o Meursault, é de justamente ter posto a mãe no asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não quer dizer nada, pode ter sido ontem. Então, é algo que nos instiga desde o início. Eu vou ter que falar supondo que as pessoas que estão aqui assistindo leram o livro, ou pelo menos apostando em que as colocações que vamos fazer e a discussão que depois vamos ter os instigue a ler este livro absolutamente magistral, um dos grandes romances da literatura moderna, da literatura do século XX, com certeza. Eu vou colocar algumas coisas preliminarmente e depois puxar umas breves questões, já estando desde... Não foi à toa que eu li o primeiro parágrafo, que a coisa tem a ver com a morte da mãe. E a coisa tem a ver com uma determinada posição do sujeito diante da morte da mãe. Isso vai estar, digamos, no núcleo da trama, porque dá para usar bem mesmo esta expressão. Uma vez, dando um curso sobre o Édipo Rei, de Sófocles,
Me ocorreu porque, quer dizer, Édipo quer saber. Ele quer saber quem matou Laio, o rei de Tebas. E ele usa todos os esforços e empreende tudo que ele pode como rei de Tebas, no sentido de acabar sabendo quem foi que matou Laio, até chegar à conclusão de que foi ele próprio que matou Laio, seu pai, e em seguida casou com Jocasta, sua mãe, viúva de Laio, e na versão de Sófocles teve 2 filhas e 2 filhos com Jocasta. Então, Édipo se empenhou tanto em saber que acabou sabendo. E essa é a sua desgraça. Ele quis tanto descobrir o criminoso que acabou descobrindo. Ele lançou uma tremenda maldição contra o criminoso, sem nem imaginar que isso ia desabar sobre sua própria cabeça. Então, baseado nessa história de Édipo, eu fiz a seguinte anotação, com a qual eu abro a fala. Depois eu vou até ler mais o que eu trouxe, porque eu acho que vai mais depressa, porque eu tenho uma certa tendência a puxar assuntos e ir me alongando, abrindo veredas, digamos assim, na via, não é, da minha fala. Então, isso aqui me disciplina de alguma forma. O que eu escrevi foi o seguinte: nem sempre é bom desvendar a origem de certos crimes. Às vezes, eles dizem mais sobre quem os descobre do que sobre quem os comete. Isso fica aqui simplesmente para que a gente reflita. Eu vou trazer, digamos, coisas que devem ficar incomodando. Se eu trouxer inquietações, com certeza eu terei sido bem-sucedido, não é? Nesta minha exposição. E é, antes de tudo, um convite para que pensemos juntos. Quer dizer, eu estou aqui convidando a todos, eu estou vendo ao todo 8 aqui na minha frente, mas suponho, aqui aparece o número 12, está também pelo YouTube, então eu não sei para quantos, nem para quem exatamente estou falando, mas eu a todos convido para um passeio no sentido de que pensemos juntos. Essa coisa que ficou tão sob a mira dos fuzis autoritários, o pensamento foi considerado como o grande inimigo, aquilo a ser evitado. E o pensamento incomoda. Pensar é um ato que incomoda, sobretudo aqueles que estão cristalizados nos seus lugares de dominação e de privilégio. Como se trata? O livro ele comporta 2 partes. Uma são, digamos assim, os antecedentes, que vão culminar no momento em que o anti-herói do romance, chamado Meursault, ele vai ao enterro da mãe, assiste ao velório, cochila um pouco, fuma um cigarro, toma um café que o porteiro lhe oferece, pratica alguns atos triviais e, principalmente, não chora. Ora, ele, depois que volta, é um domingo, ele vai nadar, encontra uma moça chamada Marie, com a qual começa a namorar, vai assistir a um filme que depois se fica sabendo que é um filme de Fernandel. Eu ainda me lembro, nos tempos da minha adolescência, que passavam aqui em São Luís, por exemplo, filmes de Fernandel como filmes cômicos. Então, ele vai assistir a um filme de Fernandel com uma mulher, coisa que não é indiferente aqui na trama da história, que vai se fechando contra ele. Vai à praia, aí há uma discussão com os árabes,
que estavam por lá. Note de passagem que nenhum árabe tem nome, todos são, de alguma maneira, designados como um árabe. Isso tem rendido, ultimamente, a partir do politicamente correto, críticas. A Camille, acusado de colonialista, etc. Mas isso aqui, para nós, não vem muito ao caso. Eu apenas marco isso aí, já que se tratou de uma briga com os árabes. E acaba que há uma determinada cena em que ele está andando com um revólver, que um dos amigos com que ele estava na praia havia passado nessa briga com os árabes para ele. Ele sai andando e há um sol, há uma descrição, imprescindível ler. Eu não leio aqui a cena, porque eu sei que o tempo é muito pouco, mas eu jamais teria o brilho suficiente para colocar aquele brilho de sol como o Camus coloca no seu texto. Eu não teria esse brilho nas minhas palavras para substituí-lo, mas o sol é um sol africano, lembremos-nos disso. O sol o invade de tal maneira que o faz crispar-se, e no que ele crispa a mão, ele dispara num árabe que cai, ele faz uma pausa, depois dá mais 4 tiros sobre o corpo inerte e diz assim: e é como se eu tivesse batido 4 pancadas na porta da desgraça. Ele termina assim essa passagem magnífica, magistral do texto. É preciso também observar aqui uma questão metodológica que eu tenho que tirar pelo menos uns 2 ou 3 minutos para sublinhar, que eu estou lendo o texto sob a ótica, principalmente, de um filósofo do direito e de um psicanalista. Então, evidentemente que, lido por esse ângulo, o texto não apresenta a mesma dimensão e o mesmo alcance de que lido por outros ângulos diferentes. Daí a leitura interdisciplinar ser, digamos, um bom princípio, contanto que bem feita e bem conduzida, evidentemente. Mas nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando a partir de um olhar filosófico e de um olhar ou escuta psicanalítica. Eu estou trabalhando na posição de um teórico. Só que o meu objeto, que é o estrangeiro, não é um texto teórico, é um romance. É um texto de literatura. É de um texto literário que se trata. Nós podemos até tentar extrair teses daí. O próprio Camus pode ter tentado colocar teses no seu romance, mas, antes de tudo, é um texto literário. E, como já dizia Freud, os poetas vêm antes. Aquilo, diz ele, que eu tanto me esforço escrevendo longos textos para tentar explicar, um poeta já disse antes de mim. No seu âmago, de uma outra maneira, evidentemente. Lacan diz que os poetas, como se sabe, não sabem o que dizem, mas sempre dizem antes dos outros. Então, é este Camus literato acima de si próprio, porque ele é também filósofo. Esse livro Estrangeiro, que é livro de estreia dele, foi publicado em 1942, durante a Segunda Guerra, portanto, e no mesmo ano foi publicado o Mito de Sísifo, cujo subtítulo é Ensaio sobre o Absurdo, que é uma espécie de reflexão filosófica que procura demonstrar o que este romance mostra. Essa se pode dizer que é uma das diferenças entre teoria e literatura. A teoria procura demonstrar, procura comprovar, segundo um determinado método, ou científico, ou filosófico, e de acordo com cada uma das disciplinas.
a literatura, como o teatro, mostra, ela não explica. Ela encena, ela põe em cena. Então, é a partir de um texto literário que nós estamos tentando tirar consequências teóricas, mas sem perder o sabor de literatura, sem perder o sabor do texto, aquilo para o qual Roland Barthes já havia advertido que saber e sabor têm a mesma origem etimológica no latim. E ele formula a brilhante síntese de saber com sabor. Ou seja, nós estamos trabalhando um texto literário para tirar consequências filosóficas, jurídicas, psicanalíticas, mas também para curtir o prazer de ler o texto, para saborear o prazer do texto. Então, isso é extremamente importante. Eu vou agora, já que está bem perto, fazer umas pequenas colocações em relação ao próprio Camus, principalmente uma que um dos seus principais biógrafos, que é Olivier Todd, faz. Ele diz: Camus não é nem exemplar, nem edificante. Ele nos leva a refletir, que as pessoas o leiam, em vez de repetir generalidades sem compreender o seu percurso. Às vezes a gente se limita a repetir uma banalidade. Meursault foi condenado porque não chorou no enterro da mãe. É isso, mas é muito mais do que isso. E por que não chorar no enterro da mãe pode levar a tal consequência? Para quem está sendo julgado por um homicídio? Que ilação, que liame, que limpe pode se estabelecer entre não chorar no enterro da mãe e matar porque seu corpo se crispou, tendo ele um revólver na mão, numa uma pessoa. Qual é o liame que há entre essas duas coisas? Isso, se a gente conseguir mais ou menos acompanhar isso, será o suficiente aqui. Mas é interessante ver, Camus não é nem exemplar, nem edificante. Ele nos leva a refletir. Ele não quer nos dar lições. Muito menos lições de moral. Em A Peste, por exemplo, outro grande romance, que ele lançou jamais no final da década de 40, ele também vai concluir o livro com a questão de, vamos dizer, sem explicitar exatamente isso, mas deixando nas entrelinhas que depois de A Peste ter passado, o que os seres humanos, afinal, aprenderam com ela. Parece que é uma dificuldade muito grande para nós, seres humanos, aprendermos com nossa própria experiência. Muita gente dizia que depois dessa pandemia de Covid, haveria um novo normal, as pessoas seriam mais solidárias, enfim, isso é quando a peste, né? Não deixa de ser, que eu acabei de falar na peste do Camus, isso quando a peste estava, digamos, crescendo enormemente, em 2020 ainda não havia vacina. Né? Eu não sei bem que lições nós tiramos disso. Muito menos se conseguimos construir um mundo um pouquinho mais solidário, que seja a partir de supostas lições que tenhamos tirado da epidemia, da pandemia de Covid. Muito bem. Aí temos a segunda parte. A primeira eu chamei, digamos assim, os antecedentes,
que vai desde o enterro da mãe até o momento em que ele mata o árabe na praia. E a segunda parte eu chamei assim, a engrenagem. E no original, em francês, o Camus não deixa de usar uma palavra como essa, la mécanique, quer dizer, a mecânica, o mecanismo, a engrenagem da justiça, a engrenagem de um julgamento. Digamos assim, toda a estrutura de um processo judicial aponta para a sentença como uma espécie de ato final. A sentença, condenatória ou absolutória, ou de outra natureza, ela é uma espécie de ato final, de meta para a qual caminha um processo na justiça. Muito bem. Uma das coisas que acontecem quando você cai nas garras da justiça, e às vezes você cai nessas garras tendo o seu lugar apenas de testemunha. A testemunha, ela é obrigada a falar a verdade. Não é? Ela tem um compromisso de falar a verdade. Mas se nós pensarmos bem, o que é falar a verdade? A memória do sujeito o trai várias vezes. Ele pode se perder em várias particularidades. Além do mais, a percepção é seletiva. Diante do mesmo crime, 5 ou 6 pessoas podem ter percepções diferentes daquilo que aconteceu, porque a percepção é seletiva. E, consequente, suas narrativas podem apresentar algumas discrepâncias. Se o sujeito entra em contradição consigo mesmo, ele já está se encaminhando para que outro enfoque recaia sobre ele. Então, se você entra nas malhas da justiça como réu, uma das primeiras coisas que você vai perder é a transparência, é a privacidade. Você vai ser colocado num lugar de transparência. Ainda mais se houver uma carga de sensacionalismo. Se houver, digamos assim, a possibilidade de o processo se tornar um espetáculo. Naquele dizer de Rubens Casaro, processo penal do espetáculo, que as pessoas vão avidamente acompanhar como quem acompanha um seriado numa televisão. Então, quanto mais capacidade de transformação em espetáculo, mais importante. Por exemplo, no caso da Lava Jato, todas aquelas prisões espetaculosas, o sujeito ia preso já com as câmeras da TV Globo, o flagrando logo no início da manhã, sendo detido em sua casa. Todos os comentários da mídia, ainda que não explicitamente no seu tom, eram condenatórios. Então, o sujeito era meio que submetido a um linchamento público, a um linchamento moral, do qual muitos nunca se recuperaram, ou se recuperarão. Então, o sujeito meio que perde a sua privacidade. De alguma maneira, ele perde a sua voz. Daí a necessidade de ter um advogado que fale essa voz e que conheça a linguagem, inclusive o código em relação ao qual essa linguagem é enunciada. Então, ele, de alguma maneira, perde a sua privacidade quando, na verdade, numa democracia, o que deve ser transparente é o público. O privado, por definição, é o lugar onde eu posso, se quiser, me esconder do olhar do outro e da escuta do outro. Isso é uma questão de cidadania e de democracia.
onde não há nenhuma fronteira entre o público e o privado, onde não há nenhuma inviolabilidade do lugar do privado, não pode haver democracia. Esse é um ponto fundamental, é uma das condições de existência de uma democracia. Então, como vai se dar a coisa no tribunal? Eu vou ler umas passagens, já encaminhando a uma conclusão, porque eu acho que com isso a gente situa a coisa no texto. Nós sabemos que no direito penal não cabe analogia. Não é verdade? O processo penal não admite analogia. Você não pode ser condenado por alguma coisa semelhante a um crime. Você não pode ser condenado por algo que não é um fato típico, mas parece ser. Então, esse raciocínio por analogia não é permitido no direito penal, e isso é uma conquista da civilização. Isso é uma conquista de cidadania, porque, senão, por analogia, você condena qualquer um. Você tem que especificar, tem que falar da tipicidade, não é? E da inferência, ou seja, da subsunção do fato particular e concreto na lei geral e abstrata. No entanto, olhem o que acontece aqui. Aqui nesta edição, essa é uma tradução muito interessante, é uma tradução portuguesa, a linguagem do português de Portugal, muito interessante, eu gosto muito dela. Olha, não é possível analogia. No entanto, olha o que vai dizer, o que para nós seria o acusador, o promotor público, por exemplo. Este mesmo... E prestem atenção para a retórica, porque não é possível, ainda mais num teatro, em vários sentidos do termo, tanto melhores quanto piores. Num teatro como é o Tribunal do Júri, é evidente que a retórica tem um peso imenso. Você quer, antes de demonstrar uma verdade, você quer gerar efeitos de convicção. Não é? O que o sujeito pretende é gerar efeitos de convicção. No caso aqui, de convicção em relação aos jurados que vão proferir a sentença final. Pois o que é que diz o promotor? Este mesmo tribunal, meus senhores, vai julgar amanhã o mais abominável dos crimes, o assassínio de um pai, porque no dia seguinte um parricida ia ser julgado. Na opinião dele, procurador, a imaginação recuava diante deste atroz atentado. Ousava esperar que a justiça dos homens saberia castigar sem piedade. Aliás, en passant, eu chamo a atenção de como castigar parece mais com fazer justiça do que abrandar. Por que será? Thomas Hobbes sacou isso muito bem em 1651, quando ele disse que condenar parece mais com fazer justiça do que absolver. E é verdade. Mas por que será? Razões psicológicas, que infelizmente nós não podemos trazer para cá, mas eu mesmo já trabalhei isso em textos, inclusive já publicados, até inclusive sobre o estrangeiro. Ousava esperar que a justiça dos homens saberia castigar sem piedade, mas não receava afirmar que o horror que esse crime lhe inspirava quase cedia diante da minha insensibilidade. Ainda na opinião dele, um homem que matava moralmente a mãe devia ser afastado da sociedade dos homens, exatamente como aquele que levantava mão criminosa contra o autor dos seus dias.
Em todos os casos, o primeiro preparava os atos do segundo, anunciava-os de algum modo e legitimava-os. Estou persuadido, meus senhores, acrescentou, elevando a voz. Isso de elevar a voz é fundamental também. De que não acharão o meu pensamento excessivamente audacioso se lhes disser que o homem ali sentado naquele banco é igualmente culpado do crime que o tribunal vai julgar amanhã. Ou seja, ele é igualmente culpado do parricídio que vai ser julgado no dia seguinte, em razão da insensibilidade que ele revelou no enterro da mãe. E olha que o parricídio e a relação imaginária incestuosa com a mãe constitui o núcleo do que Freud designou como complexo de Édipo, não é? Quer dizer, a criança ela vai se constituir nesse conflito ambivalente de amor e ódio, em que há o desejo da mãe e a rivalidade e, consequentemente, o assassinato imaginário do pai. Ora, o que foi que ele fez, senão uma homologia, uma analogia? Ele fez uma analogia. E isso é proibido fazer. E o juiz imediatamente diz que é proibido fazer. É proibido fazer. Mas ele já fez e já gerou seus efeitos. Já produziu seus efeitos no júri. Não adianta o juiz dizer que aquilo não pode ser levado em conta, que aquilo não pode ser admitido. Aquilo já está sendo levado em conta e já foi admitido. Esse é um dos muitos exemplos que este livro nos dá de uma justiça absurda. Uma justiça que não consegue compreender minimamente aquilo que ela pretende julgar. Porque ela está julgando formalmente um crime de homicídio. E praticamente ninguém fala do árabe que foi morto na praia. Todo mundo fala da insensibilidade de Meursault perante o enterro de sua mãe. Então, ele vai ser condenado por uma outra coisa. Às vezes, quando eu dou essa palestra ou esse curso, eu coloco como título o seguinte: quando estamos julgando algo, é outra coisa que está sendo julgada. Às vezes eu coloco isso interrogativamente. Quando estamos julgando algo, o que é mesmo que está sendo julgado? Então, o que o estrangeiro nos mostra é que quando nós estamos julgando alguma coisa, sempre há outra coisa por trás que não só está sendo julgada, mas que frequentemente determina esse julgamento. É como se houvesse uma outra cena por trás da cena judiciária. Imagina a cena de um tribunal de júri. Imagina uma outra cena, que são os códigos morais, não propriamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, mas são os valores da sociedade. Os costumes, o código moral vigente, que está, por assim dizer, por trás, para usar uma linguagem freudiana, sobredeterminando aquele julgamento que está sendo encenado, no caso aqui, num tribunal de júri. E quando eu digo encenado, eu estou falando de cena. A gente pode recorrer também a uma diferenciação de Freud, que pode nos ajudar neste momento, que é a diferença que ele faz quando se refere aos sonhos em conteúdo manifesto e conteúdo latente. O conteúdo manifesto é aquilo que se dá ao sonhador. O sonho é uma alucinação, não é isso?
O sujeito que sonha está alucinando, ele está vendo efetivamente coisas se desenrolarem, às vezes ouvindo, não é? Porque o sonho pode comportar alucinação auditiva também, mas ele está diante de algo, digamos assim, que se desenrola diante dos seus olhos. E que, se ele faz análise, ele vai levar em seguida para o analista a narrativa disso, dos cacos, dos fragmentos de memória. E esse sonho vai deixar, se é que vai deixar, algum. Então, isso, que é o enredo do sonho, que poderia ser a narrativa do sonho, é o que Freud chama de conteúdo manifesto. O conteúdo latente, na verdade, é um desejo recalcado que se realiza mediante uma deformação no conteúdo manifesto. Como o conteúdo latente não pode se manifestar exatamente como ele é, já que ele foi recalcado, e há uma censura operando para fazer uma espécie de filtragem, ele passa pela filtragem, mas sob a condição de se deformar. É porque os sonhos se apresentam como deformados que o sujeito tem a impressão de que eles não têm lógica. Eu sonhei com uma coisa que não tem pé nem cabeça, não tem lógica. Tem lógica, sim, só que tem outra lógica. Não é essa lógica com a qual nós estamos habituados quando despertos. Essa lógica cartesiana com a qual nós estamos acostumados. O sonho tem sua própria lógica. Pois aqui na cena judiciária, você pode imaginar uma outra cena, todo aquele conjunto de representações, de valores que todos os que estão ali carregam, embora de maneiras e graus diferentes, mas todos, juiz, promotor, advogado, assistentes, plateia, acusado, etc., que todos carregam. Então, há um conjunto de determinações, digamos assim, inconscientes, por trás daquilo que se apresenta na cena explícita, na cena manifesta, que aparece de um julgamento. Então, essa articulação com a diferenciação freudiana entre conteúdo latente e conteúdo manifesto dos sonhos, eu acho que nos serve muito bem para nos orientar aqui. Eu já tenho 45 minutos, ou até mais, então já está no tempo de eu colocar umas últimas coisas apenas para encerrar. Uma coisa que é importante, e que eu acho que é muito importante se chamar a atenção aqui no estrangeiro como exemplo, do chamado direito penal de autor. No direito penal de autor, o sujeito, digamos assim, é julgado pelo que ele é. Ou, mais precisamente, pelo que lhe atribuem ser. Atribuem-se-lhe determinadas qualidades, boas ou mais, positivas ou negativas, e o sujeito é julgado pelo que ele é. Isso tem a ver com o sistema penal inquisitório, não é? De feição medieval, em que o sujeito ele é meio que presumidamente culpado, ele tem que demonstrar sua inocência, e ele é condenado pelo que se atribui que ele seja. Aquela mulher é uma bruxa. Consequentemente, na condição de bruxa, ela é condenada, por exemplo, a morrer na fogueira. Meursault, ele é muito julgado, não propriamente pelo que ele é, mas pelo que ele parece ser e pelo que ele atribui ser.
É o que dizem dele, ele é muito fechado, é um sujeito caladão, introvertido, não quer saber de muita camaradagem com os outros. Isso vai logo traçando um perfil de um sujeito potencialmente perigoso. Mais do que se eu disser, ele é dado, não é? Ele conversa, ele está ali, participa de festas, de reuniões, gosta de receber os amigos, etc, etc. Então, 2 perfis psicológicos já são traçados aí e não neutramente. É como se o primeiro carregasse um potencial maior de periculosidade do que o segundo. Então, vai se tentando traçar um perfil do sujeito, digamos, naquilo que é atribuído a ele como o que ele é. E o direito diz que o que deve ser julgado é o que ele praticou, é o delito, é o fato típico, antijurídico e culpável, não é isso que é um crime na sua definição clássica, não é? Ele deve ser julgado pelo seu crime, que deve ser tipificado, porque o direito penal não admite definições vagas. O tipo deve ser muito bem definido. Você não pode definir um crime de uma maneira ampla. Por exemplo, crime é toda ação antissocial. Aí praticamente todo mundo é criminoso, porque, afinal de contas, o que é ação antissocial? O que é ação antissocial para um é uma ação de alta solidariedade para outro, e assim sucessivamente. Então, o direito penal tem que ser estrito, não é? Definido, tipificado. Ora, então vão fazer uma pesquisa sobre os antecedentes de Meursault e descobrem toda essa história de que ele não chorou no enterro da mãe, que no dia seguinte foi assistir filme de Fernandel, foi tomar banho na praia, conheceu uma mulher, e foi com essa mulher assistir ao filme de Fernandel, um filme cômico, no dia seguinte em que a mãe morreu. Olhem que monstro, que sujeito insensível. É esse sujeito que vai ser condenado. Um suposto sujeito. Estão lhe atribuindo determinados caracteres, e notem que o fato de a narração ser em primeira pessoa é fundamental para que você conheça o ponto de vista do autor. Não é alguém falando sobre o réu, é o réu falando sobre si próprio e sobre o que ele vivenciou no julgamento a que é submetido. Pois bem, quando ele tem o primeiro contato com seu advogado, hoje nós diríamos um defensor público, um advogado dativo, como se dizia antigamente, diz o advogado: tinham andado a investigar a minha vida privada. Tinham descoberto que a minha mãe morrera recentemente no asilo e que os investigadores tinham sabido que eu dera provas de insensibilidade no dia do enterro. E avisa logo Meursault de que isso é muito importante e será um grande argumento para a acusação se eu não conseguir dar resposta, conclui o advogado de defesa. E, diante do espanto de Meursault, de o que tinha a ver uma coisa com a outra, não é? O que tem eu ter chorado ou não no enterro de minha mãe com o crime que eu cometi na praia? O advogado responde logo: vê-se logo que você não conhece a justiça de perto. Se você conhecesse, você veria bem, como vai dizer o acusador, que entre esses 2 fatos há uma íntima, estreita, patética ligação. Então, o que se tem aqui é a lógica
de uma peculiaridade espantosa, em que o sujeito acusado formalmente de um crime é julgado e condenado à morte, diga-se de passagem, é julgado e condenado à morte por algo que nem sequer é crime. Porque não está no Código Penal, nem nosso, nem da Argélia, no tempo em que se desenrola isto, nem da França, que a Argélia ainda era colônia, que não chorar no enterro da mãe é crime. Então, em 1955, o próprio Camus escreveu um prefácio para a edição do Estrangeiro, publicada naquele ano de 55, onde ele esclarece por que Meursault é condenado. E ele diz, não é porque não chorou no enterro da mãe. Aliás, existem culturas em que o funeral é um ato até de alegria, não é verdade? Então, chorar no enterro da mãe não é uma coisa que se possa dizer assim que pertence à natureza humana, porque isso tem todas as dimensões culturais, não é? Que apresentam, digamos assim, fatos diferentes daquilo que a nossa cultura e nossa visão de mundo nos apresenta. Aí Camus vai dizer: ele foi condenado porque se recusou a manter os valores instituídos básicos. Ou seja, espera-se de um filho que se emocione no enterro de sua mãe, por exemplo, para ficar só nesse. Espera-se de um sujeito que perdeu a mãe na véspera, não vá no dia seguinte tomar banho de praia com uma amante, como diz logo o procurador, porque aí os preconceitos vão entrar junto também, e assistir a um filme cômico, a um filme de Fernandel. E aí, diz Camus, o herói do meu livro é condenado porque não joga o jogo. O herói do meu livro é condenado porque não joga o jogo. Ele simplesmente se recusa a mentir. Quando perguntam para ele, por exemplo, se ele se arrepende do crime que ele cometeu, ele diz que mais do que arrependimento, ele sentia um certo aborrecimento. Porque, afinal de contas, e notem que nós temos que crer, porque se trata de um narrador onisciente que fala em primeira pessoa, nós temos que ler a descrição que ele faz, tal como ele descreve. E a descrição nos deixa em dúvida. Essa é uma questão crucial aqui. É uma questão da dúvida. A questão nos deixa em dúvida. Por exemplo, houve dolo? Ele quis matar? Houve dolo eventual? Ele não quis propriamente matar, mas assumiu o risco? Houve culpa? Ele foi, por exemplo, negligente e imperito no manejo da arma? O que foi que houve? Quando perguntam a Meursault por que matou, ele responde, por causa do sol. O sol é uma espécie de agente indiferente da tragédia. É como se todo um drama cósmico se desenrolasse naquele céu ardente que ele descreve tão bem, e esse drama cósmico disparasse um raio que fosse atingir justamente o dedo de Meursault e o fizesse pressionar o gatilho, que, por azar do árabe, estava bem na frente e morreu. É uma das leituras possíveis. O que colocaria em xeque a questão: Meursault é agente ou não é? É autor ou não é?
A coisa fica na fímbria, fica nos intervalos entre o dolo e a culpa, entre o antijurídico e o não antijurídico. Ele fica nesses intervalos. O crime foi premeditado? Se você lê a narração que ele faz, dá para dizer que não foi premeditado. O encontro dele com Alan, por exemplo, foi casual e ele estava com revólver por outras razões. Mas, dependendo de como você recomponha esses fatos, você pode dizer que foi premeditado, como o júri vai dizer, que ele estava com o revólver já para matar o outro. E o fato de ser premeditado vai ser determinante na sua condenação à morte. Houve legítima defesa? Porque, afinal de contas, o árabe puxou uma navalha. E o sol bateu na lâmina dessa navalha e foi como que um raio cintilante atingisse os olhos de Meursault, que se crispou e o revólver disparou. Foi legítima defesa? Já que o árabe puxou e mostrou a navalha? Houve excesso na legítima defesa? Já que ele disparou 4 tiros a mais? Veja que o livro nos deixa cheios de enigmas, cheios de coisas que estão aí para nos incomodar, para nos inquietar, para, de alguma maneira, colocar em xeque certezas que nós temos e que vão se cristalizando e vão se tornando certezas inabaláveis. E ter muita certeza é sinônimo de não pensar. Pensar é, antes de tudo, pôr em dúvida suas próprias certezas. A dúvida é a origem do pensamento. Descartes já mostrou isso. Então, eu paro aqui com a questão de que é em dúvida, não é? Que as coisas nos deixam, mas algo do que acontece nos julgamentos concretos, que pertence ao dia a dia daqueles que estão aqui, tem muito a ver com isso, com este absurdo que Camus tão magistralmente nos mostra nesse livro. Vamos às questões. Professor Agostinho, muito obrigado por essa explanação maravilhosa sobre o texto, todas as colocações, as conexões que fizeste realmente enriquecem aqui ao que se propõe esta comissão, a Comissão de Filosofia do Direito e Literatura, que eu aproveito, professor Agostinho, para agradecer com relação às suas palavras sobre que bom que existe uma comissão de filosofia do direito e literatura. Damos aqui os parabéns à nossa presidente, Elaine Lacerda. Foi sua iniciativa propor a OAB do Rio de Janeiro a abertura de uma comissão desse tipo. Então, ótimo. Muito obrigado. E deixamos abertos agora aqueles, por favor, que querem se manifestar, fazer complementações, defender suas teses, não é, professor Agostinho? Porque olha a tese a serem defendidas, conforme bem disseste agora. Muito bem. Bom, vemos aqui, já temos o... Bom, aqui pela minha lista eu vejo o Bruno, né, o Bruno, nosso penalista, professor Agostinho, já vai levantar a tese dele. Depois a Clara Padrão em seguida, e para aqueles mais que quiserem se manifestar. Bruno. Opa, obrigado, Marcos. Professor Agostinho, sem palavras, assim, muito obrigado pela sua exposição. De fato, como o Marcos disse, eu atuo na esfera penal, né? Então a gente vê tanta similaridade, infelizmente, entre o julgamento do livro, né, e o que a gente vê na atualidade. Eu queria só fazer 2 pontos. Assim. Interessante que o senhor trouxe a versão em relação à questão do processo inquisitório, né, que se ocorre ali, justamente o contrário do que a gente busca com a Constituição Federal. E uma das questões mais relevantes ali para esse processo é justamente a delimitação da prova. Né? Quer dizer, uma das garantias do processo democrático é justamente a limitação
a prova ilícita é uma garantia essencial que difere do processo inquisitorial, porquanto não existia ilicitude de prova em processo inquisitorial, podia até ser torturado o réu para confessar, né? E essa limitação que não ocorre no julgamento, né? Quer dizer, o fato dele não ter chorado no enterro da mãe e toda aquela atitude antissocial dele poderia ser realmente objeto de debate no plenário. Não poderia, né? Foi justamente o que o senhor falou, e quanto a isso, eu acho que essa relação da verdade real com a verdade, essa fraude da verdade real no julgamento, que né, marca aí o processo inquisitorial, e a diferença entre a verdade, ou então a busca processual pelas informações que são relevantes e delimitadas ali no caso. Né? Isso foi muito interessante. Depois, se for entender pertinente, gostaria de um comentário. A última coisa, para não me alongar, porque tem muita questão aqui, e o presidente sabe como eu falo, o senhor dividiu, eu vi que o senhor falou que dividiu o livro ali entre antecedentes, né, no sentido de que do enterro da mãe até a morte do árabe, né, e depois o mecanismo, a engrenagem da justiça. E aqui eu quero fazer aqui meu papel, que eu sou muito ignorante em relação ao texto, sobretudo comparado ao senhor, que já domina há muito tempo esse tema, mas tem um pedaço do livro que me chama muita atenção e que eu ainda proporei uma terceira fase, que é o diálogo do padre com ele na prisão. Aquele diálogo e tudo que acontece ali foi de um sofrimento tremendo para mim. Assim, eu ler aquela coisa que você sempre... você sabe que ele não vai se entregar àquilo, né? Mas tem sempre um revolvimento ali que é de um sofrimento para o leitor assim, maravilhoso, né? Porque você sofrer tanto num livro é sinal de que foi muito bem aproveitado. Então, era só fazer esse acréscimo. Acho que essa parte ainda vem depois do mecanismo, né? A gente tem o mecanismo, a gente tem a engrenagem da justiça e tal, e vai até se protrair para a execução, mas essa parte do padre me chocou tanto, esse diálogo com o padre no cárcere me choca tanto, me traz tanto sentimento dentro desse livro, que também acho que valia essa nota. No mais, professor, muito obrigado. Poderia passar a noite toda aqui conversando com o senhor sobre isso, e muito ansioso para ouvir suas considerações. Seria ótimo. Como fazemos? Eu respondo logo? Talvez seja melhor, enquanto a pergunta está, vamos dizer, quente. Não é? Isso, vai em frente, Agostinho. É Bruno, né? Bruno. Então, doutor Bruno, muitíssimo obrigado, não é, por suas questões, que são extremamente importantes. A primeira, a questão da prova. Não é? Quer dizer, em que prova ou provas se baseou esse júri para proferir tal sentença condenatória? Em relação ao árabe morto, tirando uma passagem que o procurador fala da premeditação, etc., e que o defensor diz assim: mas, afinal, estão acusando este homem de matar uma pessoa, de não chorar no enterro da mãe, o que provocou um riso na plateia, mas, imediatamente, o procurador diz assim: vê-se logo que o nobre advogado de defesa não consegue ler nesta alma criminosa que há uma ligação íntima entre os dois fatos. Acuso este homem de ter assistido ao enterro da mãe com uma alma criminosa. Lembram-se desta passagem? Acuso este homem de ter assistido ao enterro da mãe com uma alma criminosa. Então, digamos, é como se o crime retroagisse. É como se o crime que foi praticado com a mãe já enterrada, uma semana depois, porque foi uma semana depois que ele foi para essa praia, isso tudo aconteceu, é como se esse fato retroagisse ao momento de ele presente ao enterro da mãe, onde a alma criminosa já estava lá. E, novamente, a gente vê a questão do direito penal de autor. Ou seja, ele
tem uma alma criminosa, e é por isso que ele vai ser condenado. É aí que está a prova. Isso realmente é patético, não é? Mas a gente sabe que, por exemplo, no processo, na condenação de Lula, muitas provas ficaram absolutamente capengas e foram forjadas. Mas é uma outra coisa que eu não poderia deixar de registrar, já que a questão da prova apareceu aqui. A prova é uma aquisição fundamental, assim como a presunção de inocência. São conquistas da civilização. A presunção de inocência não quer dizer que o sujeito deva ser considerado como se fosse inocente. A presunção de inocência quer dizer que ele é inocente. De saída, o sujeito é inocente. Todos nós somos, de saída, inocentes. Quem nos acusa é que tem que provar a nossa culpa. E não é com qualquer espécie de prova. As provas têm que ser lícitas, não é? Elas têm que ser juridicamente admitidas a todo um conjunto de critérios processuais, e cuja âncora é até constitucional, ou seja, supraprocessual, que significa as garantias do cidadão. As garantias dos cidadãos são direitos fundamentais. Não é? Quer dizer, se eu de cara sou culpado e eu é que tenho que provar a minha inocência, eu já estou condenado de antemão. Eu já parti da condição de culpado. Ora, você parte sempre da condição de inocente. A sua culpa é que tem que ser provada na forma da lei, e a forma da lei é importante porque é por essa forma que se garantem os direitos essenciais. Uma democracia se caracteriza pelo fato de o poder estar sujeito a limites. Alguns destes intransponíveis, que são, por exemplo, consagrados na Constituição como as chamadas cláusulas pétreas. Então, o direito, o direito penal, ele, antes de tudo, é o estabelecimento de limites ao poder punitivo. O direito penal, apesar de ter nascido como vingança retributiva, desmesurada, o olho por olho, dente por dente já é, digamos, uma primeira proporcionalidade que se estabelece. Nesse sentido, é um avanço na história do direito penal. O direito penal se constitui propriamente como direito na medida em que ele estabelece limites ao chamado ius puniendi. O Estado se atribui o direito de punir e tem o sistema de justiça encarregado da operacionalização disso. Mas esse direito é limitado. Esse direito tem limites constitucionais, legais, processuais, limite de forma, limite de conteúdo, que têm que ser respeitados, porque se não são respeitados, é a cidadania que corre perigo, é a democracia que corre perigo. Então, assim como a presunção de inocência é uma conquista civilizatória, o garantismo também é. Ou seja, as normas jurídicas do direito penal estão aí, sobretudo, para dizer até onde o Estado pode exercer o ius puniendi, ou seja, estabelecer limites. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, por exemplo. Estão aí limites. E reclusão e não detenção, ou multa, por exemplo. Não é? É o direito, mas é o direito que vai definir isso. Não vai ser criado no momento da sentença ou do tribunal do júri. Então, essas provas, elas constituem um direito fundamental. Quer dizer, o acusado tem o direito de ser condenado com base em provas legítimas e consistentes. Olha só,
a frase: o acusado tem o direito de ser condenado, com base em provas legais e consistentes. Com isso, eu estou dizendo: o acusado tem o direito de não ser condenado se as provas não satisfizerem a esses requisitos. E quanto à questão, escrevi com uma letra aqui tão miúda que eu nem mesmo estou conseguindo ver. A do padre. A do padre. A questão do diálogo do padre. Realmente, eu posso considerar o último capítulo como uma terceira parte. E você me traz muito bem isso. E a questão do padre é uma síntese. Porque, veja bem, Meursault, quando eu falo mais amplamente desse tema, eu falo um pouco do papel do juiz, do advogado, do procurador e do réu. Porque não é qualquer réu esse que está aí. É um réu extremamente singular. Nós acabamos de ver, dito pelo próprio Camus, que ele morre, que ele é condenado porque ele não joga o jogo. Porque ele se recusa, digamos assim, a perceber aquilo que Caetano Veloso chamou de o valor necessário do ato hipócrita. Tão necessário na vida social. O que seria da vida social se não houvesse as pequenas hipocrisias? Não é verdade? Haveria mais pugilato propriamente do que se pode imaginar, não é? Ele se nega a mentir. Mas se nega a mentir não é por nenhuma questão de princípio. Ele não é um herói como Antígona, por exemplo, que vai até o fim, sacrifica a própria vida para garantir os ritos funerários ao seu irmão. Ele não tem essa grandeza, digamos, trágica de um herói ou de uma heroína grega. Ele simplesmente não entra no jogo. Pergunto para ele: você se arrepende? Ora, é uma questão de até bom senso elemental o sujeito dizer: me arrependo. Me arrependo, sim, até chorar, tipo lágrimas de crocodilo, às vezes, outras, quem sabe, lágrimas bem sinceras, arrependido do que cometeu, e com isso comover. Dizer-se arrependido é um argumento de defesa. Pois quando perguntam se ele se arrependeu, ele diz: não me arrependi. Na verdade, nunca me arrependi de nada na vida. Então, ele não entra no jogo. Porque quando perguntam se ele se arrependeu, o convidam a entrar no jogo, que é a salvaguarda dos valores estabelecidos. Principalmente numa sociedade cristã, porque a coisa é feita de acordo com uma lógica cristã e não com uma lógica muçulmana, apesar de se passar com árabes e na Argélia, etc., não é? O arrependimento tem um valor de redenção. O arrependimento é um caminho para a redenção. E, no caso, a redenção aí seria uma absolvição, que seria a redenção num processo penal. Mas ele simplesmente não. Então, ele, sem nenhum heroísmo, ele se sacrifica pela verdade. Por amor à verdade em abstrato? Não. Simplesmente porque ele não quer entrar nesse jogo. E é muito perigoso você não entrar no jogo social. É muito perigoso você entrar no jogo social, o que nos mostra que o estrangeiro tem um alcance muito mais amplo do que aparentemente possa ter. Então, o diálogo com o padre tem a ver com isso. Ele se recusa a ser convertido. Ele se recusa a entregar-se a Cristo.
Aliás, ele já havia se recusado antes, quando o juiz de instrução, que está logo no início da segunda parte, quando o juiz de instrução faz uma pregação de fé e traz um crucifixo, diz assim, mas você não se arrepende nem diante deste? E Messor diz assim, não. Você não vê que ele morreu por causa de você? Ele diz, não, por causa de mim, não. Não foi por causa de mim que ele morreu. Então, aí também, ele já não entrou no jogo. Entendeu? Eu não acho que foi por causa de mim e para me salvar que Jesus morreu. E não sou obrigado a achar, diga-se de passagem, ainda mais num Estado laico. É um dos direitos fundamentais. Não é? Então, ele já tinha dito lá para o juiz de instrução, numa cena absurda, e que, no entanto, nós achamos até normal. O juiz vir com um crucifixo e fazer toda essa encenação, e depois que ele vê que o Messor não vai se arrepender, ele simplesmente manda o processo adiante. Como diz, o Messor ele já tinha, não é bem arquivado, ele usa uma outra palavra, classificado o meu caso, e manda para adiante. Então, ele é de uma coerência absurda. Aí você pode dizer um sujeito insensível. Muitos acusam Messor de ser insensível e encontram nisso a justificativa para que ele seja condenado, já que não tem as provas. Né? Mas ele é insensível em que sentido? Quando ele está nadando no mar, sentindo aquela água no seu corpo, ele desfruta de um prazer imenso. Há, digamos assim, uma ambiência solar nesse livro de Camus. Não é à toa que o Sol é um personagem central. Quando ele está com Marie nos seus braços, ele não é nada insensível. Muito pelo contrário. Então, ele é insensível em que? Sob que aspectos? Então, esse momento final é o momento da afirmação do homem absurdo. O homem absurdo não se resigna, revolta-se. É uma tese que depois o Camus vai defender, sobretudo em O Homem Revoltado, que ele publicou, se não me engano, em 1951, e foi o eixo do que veio a ser o rompimento dele com Sartre, não é? E com o Partido Comunista, etc. E tal. Então, excelente. Essa coisa do padre aí é um divisor de águas e é muito importante. Excelente, se ele se converte nessa última hora, o livro perde toda a sua dimensão trágica. Obrigado, Agostinho. Clara Padrão agora. Clara Padrão. Olá, Clara. Boa noite a todos. Eu confesso que, diante da provocação do Bruno e do quanto o senhor adentrou alguns detalhes, que inclusive é o que eu gostaria até de trazer e pedir algum comentário um pouco além sobre, eu confesso que, depois de saber que precisamos ler pelo menos uma dezena de vezes o livro para captar toda a essência do livro, eu me coloco como uma leitora que caiu em uma armadilha. Porque durante a minha leitura, muito lentamente, eu diversas vezes voltei em alguns trechos para reler. Eu me peguei em 3 palavras durante o livro. O livro me provocou um incômodo e uma inquietude, como o senhor mesmo colocou, me perturbou. E em 2 momentos, em 2 fases. Primeiro, pela sensação de indiferença do Messor. Muito me incomodou até o momento em que ele vai a julgamento, a forma como ele sente, expressa e é conformado com a rotina e a vida. É quase que como se tivesse banalizado determinadas ações que deveria dar algum sentimento a ele, além do que propriamente o tanto faz, tanto fez. E isso muito me incomodava durante
a parte dos antecedentes, em que, quando sempre questionado o que ele sente com relação à mãe, com relação ao trabalho, que ele fica pensando, não é culpa minha que a minha mãe morreu, porque o que o meu empregador vai pensar 2 dias que eu estou lá fazendo o velório. Isso tudo me causou, assim, no primeiro momento, uma leitura de que é um personagem indiferente. E eu gerei um pré-julgamento deste personagem, que vira, na segunda parte, no mecanismo, como o senhor colocou, e a palavra também. Porque se, num primeiro momento, eu pré-julgo como indiferente, quando chega no julgamento, eu acabo me sentindo culpada por ver que aquela sociedade, a imprensa que lá está presente, os espectadores e todas as autoridades que funcionam no processo focam na questão da sensibilidade dele como ser humano e trazem o julgamento daquele crime mais para um julgamento social. Não sinto o processo propriamente puro na análise do direito penal do fato, como vocês muito já esgotaram. Sinto sempre por o direcionamento do direito penal do autor. Sim. E nesse julgamento social que eu sinto nessa segunda parte, e que eu gostaria que o senhor comentasse até com viés, até talvez psicanálise, porque eu percebo que ele foi condenado por sentir e ter um comportamento social diferente daquela sociedade, inclusive com a colocação que o senhor fez antes, desde aquela inquirição do juiz com Deus, que é uma necessidade de querer saber por que ele não acredita em Deus, por que ele não tem espiritualidade, até a parte do padre, em que ele, eu diria, de certa forma, que ele meio que é torturado para aceitar uma certa espiritualidade que para ele é indiferente. E nesse contexto, eu percebo que no desfecho, eu gostaria muito que o senhor tocasse nesse assunto, as pessoas que o julgam e o condenam também têm um viés de que ele precisa ser retirado da sociedade porque ele não se encaixa na sociedade. E aí começam a tentar traçar como se fosse perfis, não sei se de psicopatia ou sociopatia, porque ele fica sendo julgado pelas expressões, ele fica sendo julgado pelo que ele sente ou deixa de sentir, e por não ser compreendido, por sentir diferente, por, de certa forma, não se encaixar naquele parâmetro daquela sociedade, ele é marginalizado. Então, eu gostaria muito que o senhor, se possível, pudesse aprofundar essa passagem específica de tentar enquadrar como um monstro, alguma coisa que não merece estar na humanidade e tem que ser nem enjaulado, tem que ser ceifada a vida da pessoa, justamente por não sentir e não entrar dentro da etiqueta social daquele contexto da sociedade. Perfeito, excelente. Clara, você trouxe questões muito importantes. Essa questão da indiferença. É verdade. Digamos assim, até nesse texto, porque eu tenho um trabalho publicado pela editora Lumen Iuris. Eu acho que esse texto é uma coisa... Deixa eu ver se eu tenho ali alguma mão. Que aí eu mostro aqui alguém. Ele é publicado pela editora Lumen Iuris, organizado por Jacinto Coutinho, que foi resultado de uma dos encontros de Direito e Psicanálise que nós fazíamos na Universidade Federal do Paraná. É este aqui. Não sei se dá para ver e se dá para alguém fotografar. Para pegar os daí, nem posicionar o livro na posição eu acerto. Espero que dê para ver. E alguém já deve ter captado a imagem. É esse. Eu, inclusive, em alguns momentos, eu falo dessa questão dessa indiferença. Porque, digamos, ele é tudo isso. Ele causa incômodo. Mersô é justamente um sujeito que incomoda. Ele incomoda o estabelecido. Ele aponta para uma outra coisa, uma outra cena.
não é? Ele aponta, por assim dizer, para um furo. No que tange, por exemplo, ao direito penal, ele aponta para uma certa inconsistência daquela tese de um direito sem lacunas, de que a lei pode conter lacunas, mas o direito, como tal, não, porque ele pode usar o costume, os princípios gerais, a doutrina, e a jurisprudência e por aí afora, então, de um direito, digamos, completo. Quando o juiz pergunta para ele por que matou, e ele diz por causa do sol, essa é a resposta que não pode ser admitida. Essa é a resposta que não pode ser admitida. Há uma passagem de uma jurista argentina chamada Laura Cipriano, que eu cito nesse artigo que eu tenho nesse livro, em que ela diz assim: vamos tomar a cena do homicídio tal como é descrito. Toda aquela conjunção cósmica, cheia de energia, de brilho, de luz, que acabou fazendo com que ele crispasse a mão e disparasse o tiro. Se foi assim, trata-se de um acontecimento e não de um ato. Aí ela diz, a Laura Cipriano, o direito precisa transformar os acontecimentos em atos. O mero acontecimento é insuficiente. Ele tem que ser transformado em ato. E ela não desenvolveu daí para frente isso que eu vou desenvolver aqui. Quando se diz transformar em ato, se diz precisa de que haja a presença de um autor desse ato. Não é isso? Ato tem autoria, diferentemente de fato ou de acontecimento, que pode ter autoria, mas pode não ter. Ato tem autor. E o autor é que pode ser responsabilizado, ou seja, imputar a ele a prática daquele delito e submetê-lo ao processo para as devidas consequências penais. Então, ele é um sujeito indiferente que incomoda, mas ele não é indiferente em tudo. Eu já citei, tem um trabalho de Manuel da Costa Pinto, que inclusive é um prefácio que ele fez a uma edição brasileira do Estrangeiro, depois eu posso passar, parece que é da editora Record, se eu não me engano. Eu tenho essa edição, mas não está aqui à mão. Em que o Manuel da Costa Pinto ele vai colocar justamente isso, essa figura solar do Meursault. Quando ele está ali na praia, quando ele está tomando banho de mar, desfrutando sensualmente de tudo aquilo à sua volta, ele não é de modo algum indiferente. Muitos dos supostos não indiferentes que o condenam não são tão afetados por esse tipo de sensação quanto ele. Quando ele está com Marie, ele não tem nada de indiferente. Então, é uma indiferença, digamos assim, em certos aspectos, mas aspectos que incomodam. Incomodam tanto que, como você colocou muito bem, o sujeito precisa como que ser ejetado da sociedade. Ele simplesmente não cabe. Numa das passagens, o procurador vai dizer: eu me debrucei sobre a alma deste homem e não encontrei absolutamente nada. O vazio de um coração como este é um perigo no qual a sociedade pode sucumbir. Olha só a retórica da coisa e a força do argumento, que eu estou até citando aqui de memória
O vazio de um coração como este é um abismo no qual a sociedade pode despencar, a sociedade pode sucumbir. Então, os argumentos, trata-se de um julgamento jurídico cujo processo corre paralelamente ao que seria um processo jurídico. De jurídico, ele só tem uma espécie de simulacro, que é uma estrutura que tem as figuras próprias de um julgamento, o juiz, o acusador, o defensor, o tribunal, do júri, o réu. O circo está armado, o teatro está montado, os atores estão postos, é para julgar o quê? Um homicídio. Quase em momento nenhum se fala do homicídio. Fala-se o tempo todo da tal indiferença, insensibilidade, em que a mais impactante demonstração seria a sua insensibilidade diante do enterro da mãe. Aliás, há uma ocasião em que perguntam para ele, primeiro, qual é a idade de sua mãe? Aí ele não se lembra. É uma das coisas que vão acusá-lo depois, porque ele nem da idade da mãe lembrava, não é? O que mostra como ele é um sujeito perigoso para a sociedade. Não se lembrar da idade da mãe, imagina. Então, nem da idade da sua mãe ele lembrava. Aí, quando perguntam assim, por que você... Aí ele diz, ela deve ter uns 60. E uma coisa que me chamou a atenção é que, em 1942, ter 60 anos era uma idade que já justificava colocar alguém no asilo. Não é? Porque, em momento nenhum, se diz que a mãe padecia de alguma enfermidade física ou psicológica que justificasse a internação. Mas, digamos, aos 60, em 1942, já dá para botar alguém no asilo. Isso é um comentário à parte, não é? Aí ele diz isso. Aí tem uma hora em que diz assim, mas por que você a colocou no asilo? Ele diz, porque já não tínhamos nada a dizer um para o outro. Olha bem, não é? Por que você colocou sua mãe no asilo? Porque já não tínhamos mais nada a dizer um para o outro. Para ele, essa razão é suficiente, por mais que possa nos chocar. E ele entende, e ainda diz uma outra coisa, que ele diz assim, quando eu estava em casa, minha mãe passava o tempo todo a acompanhar-me com os olhos. Sente bem a cena. Você em casa e um olhar de uma mãe em cima de você o tempo todo. Um olhar maternal, protetor, em cima de você, com todo o seu peso, o tempo todo. Veja bem como é difícil aguentar um negócio desse. Que seria, digamos, o que de mais sublime se poderia imaginar. Mas imagina a cena. O sujeito e um olhar de mãe a fitá-lo o tempo todo. É uma coisa que ele diz lá no júri, que evidentemente vai ser usada contra ele. Então, nisso que você viu, o indiferente, que já fez um pré-julgamento, é o que se faz. Ele já parte condenado, ele já chega no tribunal do júri condenado. Porque, afinal de contas, ele nem sequer vai ser julgado pelo crime que ele cometeu, de fato. Não é? O crime que ele cometeu vai dar a justificativa para a condenação e para a pena. Ainda mais que ele se aferra a essa coisa, não se converte, grita com o padre, bota o padre para fora da cela quando o padre vai lá para convertê-lo. Então, ele é um sujeito, digamos, muito pouco adaptável. É mesmo. Mas isso é suficiente para condenar alguém à morte? São as perguntas que eu costumo fazer quando eu trato deste réu,
não é? Ele é um sujeito indiferente, ele é um sujeito super estranho, ele nos causa incômodo. É verdade. E isso é bastante para condenar alguém, ainda mais à morte? Você tem que ser simplesmente estranho o que ele quer ser. Ele não é sociável. Ele é ensimesmado. Não é? E por que não? Coisa que cada vez mais todos nós somos, porque nós nos relacionamos com os outros, é mais com a imagem, que, aliás, é o que está também acontecendo aqui, ainda bem que não é só a imagem, porque eu imagino que as palavras aqui têm uma substância muito grande, muito maior do que a imagem. Nós estamos juntos por uma contingência. Sem dúvida, sem dúvida. Agostinho, tem mais uma manifestação, professor Jusemar Moraes, Isso. E, em razão do adiantado da hora, quem mais queira falar tem que levantar sua mão agora, ou cale-se para sempre, né? Então, Jusemar, tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Acho que sim. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar aqui desse evento, brilhante evento, mais um, né, dessa comissão maravilhosa de Filosofia e Literatura da OAB do Rio, assim como o professor Agostinho falou logo no início, né, só pela existência dessa comissão, isso já é uma grande virtude, e nós nos honramos muito poder participar desses eventos e tudo mais que a comissão traz. Professor Agostinho, também não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para dizer da imensa honra, da imensa alegria e felicidade que eu tenho nesse momento de estar participando, podendo ouvir essa aula diretamente do senhor. Quando eu recebi aqui o convite e tive acesso, né, à divulgação do evento, eu conversei, inclusive, com a professora Melanie Lacerda, e disse que há muitos anos que me acompanha um dos livros do senhor, acho que é um dos, sei lá, na minha opinião, dos melhores livros de introdução ao direito, né? É a Ciência do Direito, Conceito, Objeto e Método. Eu tive contato no meu primeiro ano de faculdade, e eu posso dizer, aproveito essa oportunidade também para dizer, é um agradecimento, na verdade, que posso dizer que foi a obra que me salvou dentro do curso de Direito. Porque aquele primeiro ano, normalmente, são aquelas disciplinas propedêuticas, nem todo aluno de primeiro ano se identifica diretamente, né, inicialmente, com o curso de Direito. E são muitas novidades, às vezes, no primeiro ano de faculdade, mas foi essa obra, e eu digo isso com a maior sinceridade possível, não estou aqui para querer aproveitar e ficar rasgando seda na frente do palestrante, mas é uma verdade, é a oportunidade que eu tenho de estar aqui na presença do senhor para poder trazer esse agradecimento. E essa obra que trouxe uma dimensão, de fato, maior, né, sobre uma compreensão do que é o direito, do que é a ciência do direito, a crítica que é necessária ser feita, sobretudo em relação ao dogmatismo que ainda domina a ciência do direito, tudo isso, de forma bastante resumida e sintética, foi o que gerou e que possibilitou uma concepção minha, né, como profissional, como advogado e também hoje como professor dessa disciplina de introdução, da disciplina de filosofia ao direito e tudo mais. Aproveito isso também para trazer, claro, aqui para esse debate, duas indagações, professor. A primeira delas, de uma maneira mais ampla, mais aberta, voltada, inclusive, para o objeto dessa obra que o senhor, de forma tão brilhante, nos trouxe, né, para a comunidade jurídica, que seria justamente refletir em cima da concepção do direito, né, se o processo, se essas falhas evidentes que a gente encontra quase todos os dias na nossa lida, né, diária no campo do direito, se tudo isso ainda se deve a uma concepção moderna, nesse sentido ainda, um tanto quanto ultrapassado, da ciência positivista do direito,
se essas falhas se devem a isso, a esse excesso de dogmatismo, excesso de mecanicismo na análise do direito. E se haveria, talvez, alguma outra forma de abordagem mais atual para isso. E uma segunda pergunta, se o senhor me permitir, mais talvez direcionada à nossa classe de advogados, diria a respeito, dentro da obra, né, do Estrangeiro, do Albert Camus, sobre a figura do advogado. Porque muitas análises, inclusive, né, boa parte da análise que brilhantemente o senhor trouxe, nos remete a uma reflexão sobre o sistema como um todo, sobretudo o sistema acusatório, né, a postura do juiz, a forma como o acusado é vista, né, mais como um objeto do processo do que um sujeito. Mas aí fica a questão, e o advogado? Né? Esse advogado do réu, o que ele poderia fazer? O que ele teria às mãos para, evidentemente, ou eventualmente, conseguir reverter toda esse pré-julgamento que se faz ou que se fez em relação ao acusado? E como que isso, muitas vezes, talvez se encaixe até mesmo nos processos atuais, né? Como o senhor citou, por exemplo, da Lava Jato, e tantos outros que abusam, né, dessa espetacularização do processo e muitas vezes dificultam, de fato, a defesa. Essas eram essas minhas perguntas. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de participação. Eu que lhe agradeço, professor Josemar, primeiramente pelas suas observações a respeito do meu livro, não é? Que, na verdade, eu nem sequer escrevi como livro. E quando eu escrevi, jamais imaginei que ele iria ter o alcance que acabou tendo. Porque eu escrevi esse texto em 1981 para o concurso para ingresso na carreira do magistério na Universidade Federal do Maranhão, que eu ingressaria como professor assistente, porque já possuía o mestrado nessa ocasião. Então, eu escrevi esse texto para o concurso. E aí houve umas determinadas questões, não é, que colocaram lenha na fogueira, porque, na época, eu era presidente da APRUMA, que era a Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, da qual eu sou fundador e tenho um grande orgulho em ter, ainda que à distância, alguns laços, de vez em quando eles me chamam para falar, para conversar, trocar experiência com eles, os atuais dirigentes, que a APRUMA já fez 40 anos. Ela é de 1978, quantos anos faz? Sei lá. 43 para 44, que é exatamente a minha idade, professor. Pois é. 78. E, na época, o reitor era uma figura que tinha todo um embate, porque nós, como grevistas, evidentemente que estávamos numa posição de reivindicação, era ainda tempo de ditadura militar, era tempo do governo, eu acho que já era do governo Figueiredo, o fim do governo Geisel, o começo do governo Figueiredo. Então, ele havia anunciado que iria para a banca. E eu digo, então, eu tenho que fazer... Eu tinha tempo, um tempo razoável, eu tinha uns 6 meses para preparar esse trabalho. Eu digo, então, eu vou ter que preparar uma coisa. A minha defesa só pode ser a qualidade do trabalho que eu apresentar. Então, é isso que eu digo que colocou lenha na fogueira, porque me estimulou a me aprofundar o máximo que eu pude nessas questões e abrir todo um leque que eu nem imaginava que ia ter este efeito. Por quê? Eu havia feito um mestrado na PUC do Rio, entre os anos de 75 e defendi a dissertação no início de 79. Então, durante esse período, eu tive o privilégio de ter sido aluno de Hilton Japiaçu, de Miriam Limoeiro Cardoso, que eu cito
todos eles, várias vezes. Já tinha alguns contatos com o professor Roberto Lira Filho, que eu diria que são as 3 principais referências brasileiras, digamos, de professores brasileiros, nesse livro. E, através dos cursos, tanto do Japiaçu quanto da Miriam Limoeiro, eu conheci o pensamento de Gaston Bachelard e tudo o que vem junto com essa epistemologia, digamos assim, dialética e crítica. Então, a coisa acabou enveredando por esse caminho. Não é? Um dos examinadores, inclusive, num determinado momento, disse que o livro não era de introdução. Ou melhor, o trabalho, que ainda não era livro, que era mais um trabalho de teoria geral do direito ou de filosofia do direito. De alguma maneira, ele colocou isso para ver se a coisa pegava, porque aí haveria uma impropriedade do objeto. Eu teria escrito um trabalho para uma disciplina que não era aquela, isso me desqualificaria. Embora ele próprio, depois ele deu 10 também, todos os 3 membros da banca acabaram atribuindo 10 a esse trabalho, né? Mas ficou essa questão. Ora, o professor Lira Filho esteve aqui em São Luís pouco depois, eu dei para ele ainda não foi propriamente mimeografado, foi passado já numa xerox, já foi uma coisa mais além do mimeógrafo. Ele leu, ficou entusiasmado com o livro, entrou em contato comigo, disse, olha, eu sou do Conselho Editorial da Forense, esse livro você precisa publicar, eu vou com você ao Rio, apresento você à direção da Forense, você faz uma publicação, eu faço a apresentação, e ele fez a apresentação do livro, não é? Que depois ele mencionou no O que é Direito, da coleção Primeiros Passos, e com isso divulgou muito o livro, e o livro acabou ganhando esta dimensão que foi muito além, não só do que eu pretendia, porque 1982, que foi quando ele foi publicado para cá, já faz 41 anos. Não é? E ainda hoje, apesar de esgotado, porque essa última edição, que é essa aí, que está em suas mãos, que é da Renovar, acabou a editora falindo, então a editora faliu, o livro está aí meio esgotado, e eu acho que seria ocasião até de republicá-lo, sem nenhuma alteração, porque isso é o que eu achava há 40 anos atrás. Eu nem sequer estudava psicanálise. A palavra psicanálise não aparece nenhuma vez no livro. Isso seria impossível hoje, porque o meu pensamento é todo marcado pela psicanálise, que eu fui fazer depois, não é? Então, de algum modo, eu considero esse livro a minha verdadeira dissertação de mestrado. Ela foi a prestação de contas que eu apresentei do meu mestrado e que serviu para esse concurso, e daí virou livro. Então, eu fico muito grato, porque eu tenho um apreço muito grande a esse livro. Eu já estou 40 anos adiante dele, mas, para republicá-lo hoje, eu publicaria como ele está. Ele expressa aquilo daquela ocasião. Então, essa seria a coisa. Essa questão das falhas, elas são intrínsecas, elas são estruturais. As falhas, tanto falhas no sentido de lacunas inevitáveis, como as falhas no sentido, digamos, de erros no processo, de desvios, de deslizamentos do processo. Elas fazem parte da lógica das coisas. As palavras são traiçoeiras, não é? Você diz uma coisa e isso pode ser significado como você tendo dito outra coisa. É uma coisa que o Camus também joga muito bem aqui, é com essa ambiguidade da linguagem, do sentido das palavras. O direito, por mais que se esforce em apreender e fixar um sentido que permita uma linguagem única, o sentido sempre escapa, sempre vai mais além. O direito penal é um bom exemplo disso. O direito penal tem que ter uma tipicidade muito bem definida. Ele não pode ter termos ambíguos.
Mas só que as palavras, elas vão precisar ser explicadas. A doutrina, às vezes, é uma própria lei interpretativa, não é? Quando se diz, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é a descrição do crime de furto. A interpretação disso ela tem que ser sistemática. O que é coisa? O direito penal não é que vai dizer o que é coisa, o direito civil, lá o direito das coisas é que vai definir o que é uma coisa. O que é coisa móvel? Porque ninguém pode furtar o que é imóvel. Né? Você só pode furtar o que é móvel e que é alheio. Alheio está no sentido de quê? De propriedade ou de posse? Aquele de quem eu furtei a coisa tem que ser o proprietário ou pode estar na mera posse acidental? Então, tem todo um simples artigo como esse, ele abre para todo um conjunto de necessidades interpretativas. Os interstícios, eles se dão aí como, digamos, algo do campo da estrutura, faz parte da lógica interna do direito. Isso pode ser aprimorado, mas não eliminado, e nem seria desejável que se eliminasse. Um direito completamente unívoco, que só permitisse uma interpretação cristalizada, isso seria mais próprio de um totalitarismo do que de uma democracia. E, finalmente, o advogado. Esse advogado é muito... Eu estava tentando procurar aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Eu vou ler a passagem que ele fala do advogado e, com isso, eu respondo a sua questão. É meia página. O acusador, o promotor, acabou de dizer o seguinte: o mesmo homem que um dia depois de a mãe ter morrido se entregava à mais vergonhosa devassidão, ou seja, estava com a Marie vendo um filme de Fernandel e tomando banhos de mar, essa é que é a mais vergonhosa devassidão, olha o código moral por trás. O mesmo homem que um dia depois de a mãe ter morrido se entregava à mais vergonhosa devassidão, matou por motivos fúteis e para liquidar um inqualificável caso crapuloso. Aí entra o advogado. Mas o meu advogado, a paciência esgotada, gritou levantando os braços de tal forma que as mangas, caindo para trás, descobriram as pregas de uma camisa engomada. Aí o advogado disse: enfim, estão acusá-lo de ter assassinado um homem ou de lhe ter morrido a mãe? O público riu-se, mas o procurador levantou outra vez, ajustou a toga, o procurador levantou outra vez, ajustou a toga e declarou que era preciso ter a ingenuidade do ilustre defensor para não sentir que entre as duas ordens de fatos havia uma relação profunda, patética, essencial, entre não chorar no enterro da mãe e matar o árabe na praia. Sim, exclamou ele com força, acuso este homem de ter assistido ao enterro da mãe com o coração de criminoso. Esta declaração parece ter provocado um efeito considerável sobre o júri e sobre o público, porque o que se quer é gerar esses efeitos de persuasão. O meu advogado encolheu os ombros e limpou o suor que lhe cobria a testa, mas ele próprio parecia abalado. E compreendi, nesta altura, que as coisas não iam muito bem para mim. Então, o advogado, ele quer, pelo menos, atenuar. É como diz aqui o Camus, o procurador pedia a acusação com todas as agravantes. O defensor admitia a condenação.
mas pedia as atenuantes. Então, na verdade, o advogado também já havia feito esse pré-julgamento que a doutora Clara colocou aqui, feito de uma maneira talvez mais inconsciente do que consciente. Mas, de alguma forma, ele também não teve, digamos, a convicção suficiente para sustentar a defesa. E, diga-se de passagem, neste caso, ainda que ele tivesse e defendesse com todo o brilho, seria difícil ele salvar o pescoço de Meursault. Eu digo pescoço é porque ele vai ser executado pela guilhotina para salvar o pescoço de Meursault. Mas o advogado, e como eu estou aqui numa ordem de advogados, é algo de uma extrema dignidade ética, jurídica e política, quando a advocacia é exercida com a necessária dignidade. E é absolutamente indispensável à democracia. Então, o advogado, que etimologicamente quer dizer aquele que é chamado para perto, advocatus, que é chamado para junto do sujeito que ele vai assistir, digamos assim, ele tem o dever ético, além de jurídico, de empenhar-se nas causas que ele abraça. É isso, gente. Aqui da minha parte. Muito bem. Agostinho, sim. Nós vamos encerrar aqui já com uma imensa vontade de escutá-lo novamente. Então, já contamos com que aceite nosso futuro convite. Então, muito obrigado. Suas últimas palavras, e em seguida passo automaticamente, após as suas considerações, para a nossa presidente Elaine Lacerda. Bom, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer. Aquela história do fruir, de saborear a literatura. Este é um livro, eu acho que quem foi que colocou a coisa de um sofrimento prazeroso, não é? É uma angústia ao mesmo tempo prazerosa. É o que um livro como esse nos provoca, é que uma tragédia grega nos provoca, ela mexe conosco, ela nos produz angústia, mas ao mesmo tempo ao prazer, ao sabor que só uma boa literatura pode nos proporcionar. Então, eu encerro agradecendo a honra que vocês me deram em me convidando e em me honrando com atenção a minha exposição, e digo ao Marcos que a próxima vez está aí dependendo de que a gente combine quando será. E quem sabe onde? Eu ando muito pelo Rio de Janeiro. Me divido entre aqui e lá. Muito bom, professor. Eu agradeço em nome da comissão, agradeço a todos os participantes também que acompanharam atentamente, e acredito que o senhor atingiu o seu objetivo, causar essa inquietude e provocação a partir dessa obra literária. Muito obrigada, professor, e seja muito bem-vindo em todas as vezes que for convidado. Espero que aceite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos os presentes, nosso colega Kleber, lá do grupo de pesquisa, o professor Josemar, Clara, Érica, Luciana, Aline, e todos que estiveram conosco já tiveram que sair. E o pessoal lá do YouTube seguramente terá, né, uma palestra sensacional. Obrigado a todos. Se ficou gravado, eu gostaria de ter o link. Sim, sim. Érica? Podemos compartilhar, sim. Compartilhará, e aí lhe faço chegar. Pode mandar para o meu e-mail. Tá bom. Obrigado, presidente. Por WhatsApp também. Tá certo. Obrigado, presidente Elaine Lacerda. Até a próxima. Obrigado a todos.